Então, doutora Luana, agora todo mundo, pandemia, todo mundo em casa, papai home office, mamãe home office. É, me diz uma coisa, como é que fica então agora esse tempo de qualidade? Está todo mundo com tempo de qualidade ou não? Qual é a sua percepção? Então, Rose, na verdade, tempo de qualidade é um tempo onde realmente eu estou ali, como é que eu posso dizer, presente realmente na relação com o meu filho. O fato de estar todo mundo em casa não significa que eu estou tendo um tempo de qualidade com o meu filho. Porque eu estou em casa, mas eu estou em home office, eu estou sendo professora também, e nesses momentos, né? Algumas mães têm relatado no consultório que têm sido momentos bem desafiadores também. O tempo de qualidade que eu me refiro é aquele tempo onde eu sento no chão, eu brinco com o meu filho, aonde realmente eu estou presente com a criança na relação. Não é sentar com a criança para jogar Uno, por exemplo, e ficar de olho no celular. Então, é assim, é aquele momento onde a criança percebe que ela é importante para mim, que ela tem o seu valor. Então, o tempo de qualidade é uma das chaves realmente para a gente ter um bom relacionamento com o nosso filho. E também é o que contribui para que a criança desenvolva uma boa autoestima. Então, essa autoestima seria assim o gatilho ou o ponto de partida para se desenvolver uma inteligência emocional nessa criança? Também, tá? Porque a inteligência emocional é o primeiro pilar, digamos assim, né? É a criança começar a reconhecer as suas emoções. Então, ela começar a perceber quando ela tá triste, quando ela tá com raiva, ela aprender a lidar com elas. Então, por exemplo, tem uma ferramenta que eu gosto de ensinar bastante no meu curso para os pais, que é o seguinte: ela é uma ferramenta da disciplina positiva, tá? Por exemplo, teu filho tá lá fazendo aquela birra, tendo aquele mau comportamento, você já não sabe mais o que fazer, você chega, convida a criança para ir para um cantinho na casa. Só que esse cantinho é um local onde você já conversou com ela antes. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha casa, quando meu filhinho tinha 2 anos e meio, eu virei para ele e falei: Henrique, a gente vai construir um lugar na nossa casa, um cantinho para você ir quando você se sentir com raiva e irritado. E aí, o cantinho que ele escolheu foi no quarto dele. Então, era o legal. Ele deu um nome. A gente pode perguntar qual vai ser o nome do seu cantinho. Deixa a criança dar um nome. E aí, você pergunta para a criança: você gosta do quê? De massinha, de almofada, de canetinha para colorir? E aí, você vai montando com ela esse cantinho, tá? Não é o cantinho do castigo. O objetivo não é esse. O objetivo é, na hora que a criança está lá irritada, brava, uma criança de 2 anos e meio não sabe nomear o que está sentindo. E aí você, enquanto mãe, precisa fazer esse papel. Então, virar para a criança e falar: olha, tô percebendo que você está irritado, isso que você está sentindo é raiva. Olha, você está chateado porque a sua irmã puxou o brinquedo da sua mão. O que você acha de ir lá para o seu cantinho para você brincar um pouquinho e se sentir melhor? Aí a criança, na maioria das vezes, ela vai. Ah, Luana, e quando meu filho não quiser ir? Você vai para o seu. Então, a partir do momento que a criança cria o cantinho dela, eu, enquanto mãe, criei o meu, que era no quarto, perto lá dos meus livros. Então, toda vez que o Henrique começava a ter esses desafios de comportamento, a ficar irritado, que eu convidava ele para ir, que ele não queria, eu falava: então tá, a mamãe vai pro dela, porque eu estou me sentindo irritada e eu não quero ser desrespeitosa com você. Então, eu começo a mostrar para a criança o conceito de respeito, do que é respeitar. E aí, o que acontecia? Eu ia para o meu. Poucos minutos atrás, ou ele ia atrás de mim, ou ele ia para o dele. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que as crianças, elas aprendem pelo nosso exemplo. Por quê? Não é o que eu falo, é o que eu faço. Aí sim você pode realmente ensinar as habilidades para o seu filho. Por quê? A criança, nesse momento, os neurônios espelhos dela estão ali bombando. E é assim que a gente vai espelhando o nosso comportamento na criança. E aí a ideia é o quê? A criança vai para esse lugar que ela escolheu, ela brinca, você até pode brincar junto com ela. Percebeu que a criança está mais calma? Não é para deixar assim: ah, acalmou, deu. Não, amarra com ela.
Então, filho, vamos pensar numa solução? O que você pode fazer para da próxima vez que a sua irmã puxar o brinquedo da sua mão, você não dar um tapa nela? O que você acha de chamar a mamãe? E aí você coloca para a criança, né? Sugestão e escuta a criança. Então você percebe que é totalmente diferente de eu não brinca com a sua irmã, vai pro quarto, de castigo, vai pensar no que você fez. Uma criança não vai pensar no que ela fez. A única coisa que ela vai pensar é o que eu posso fazer para minha mãe não me pegar no pulo da próxima vez. Então, da próxima vez eu tenho que ser mais rápido para não ficar de castigo. Entende? Então, é muito diferente. Então, isso é ensinar a habilidade para a criança emocional, que primeiro eu preciso me acalmar, me sentir bem para conseguir focar na solução. Ok. Então, assim, nós somos de uma geração, eu pelo menos sou dessa geração aí, desse pai e mãe que ficava com a varinha na mão. A tendência, então, é que essa geração, hoje, nós somos adultos e que não desenvolvemos isso. Né? Porque o que você Ou precisamos de anos de terapia, né? Anos de terapia. Exatamente. E vou dizer, gente, na verdade, a terapia é para resolver as tuas questões atuais que tem base lá na tua infância. Porque todo mundo que faz terapia sabe. Vamos lá ver como é que foi essa infância. Vamos ver como é que foi lá esse pai. Vamos ver como é que foi lá essa relação com essa mãe. E aí a gente realmente vai encontrar respostas aí para esses adultos que hoje querem ter a tal da inteligência emocional através de um livro. Sim, eu acho importante, Rose, isso que você está falando sobre esses adultos, que também tem o outro extremo, né? Tem essa criança que você estava falando, né? Que tem esses desafios de comportamento, enfim, o mau comportamento. E tem também a criança obediente ao extremo, boazinha. Então, talvez agora os ouvintes vão se identificar. Então, assim, quantos de nós hoje, enquanto adultos, temos dificuldade de falar um não? Não quero ir, não posso. Olha, amiga, né? A gente sempre fica preocupado com o quê? Com o que o outro vai pensar. Ah, não, mas ele vai deixar de gostar de mim. Então, somos obedientes aos outros até hoje. Então, assim, tem os dois extremos, né? Quando a gente não tem essa percepção de que o que a gente está sentindo é importante, porque a educação tradicional faz isso, né? Ela anula completamente o que a criança sente. Então, a criança não sabe de nada, eu sou sua mãe, eu que sei o que é melhor para você, e a gente cresce com isso. Quantas vezes a gente acaba buscando no outro uma solução para os nossos problemas? Né? Então também tem esse outro lado. E você falou uma coisa interessante, que é a criança interior, né? A nossa criança interior. Essa criança interior, para os ouvintes, né, que estão aí entenderem, porque talvez já tenha ouvido alguém. Hoje em dia o acesso à informação ele é tão diversificado. Sim. E com certeza alguém já ouviu em algum tempo falar dessa criança interior. A criança que há em nós, ou a criança que nós fomos, ela nunca morre, ela não desaparece. É isso? Não desaparece, é isso mesmo. A criança interior, ela faz parte da nossa inteligência emocional, né? Então, o que é a criança interior? As pessoas às vezes acham, né? Mas criança interior é sempre sobre tristeza. Não, nós temos sim as nossas feridas emocionais da infância, mas a nossa criança interior, ela também é a nossa espontaneidade, ela tem a ver com o nosso processo criativo, ela é a nossa alegria, é ela que aparece nas brincadeiras com os nossos filhos. Então, a criança interior, ela vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Então, é muito importante, e isso fica muito claro, no meu curso, Rose, ele tem o primeiro módulo, os pais entram, né? Eu quero aprender a lidar com a birra, com o mau comportamento. E eu falo, calma. Primeiro, nós vamos trabalhar a sua criança interior. Então, a gente vai olhar para essa criança, a gente vai acolher muitas vezes. Muitas vezes, a gente precisa maternar, dar o amor que nós não tivemos, né? Para a gente começar a entender o que é o amor incondicional. Todos nós aqui, né, os ouvintes que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que eles amam os filhos incondicionalmente, mas não é essa a mensagem que a gente passa. Não foi essa a mensagem que a gente recebeu. Sabe por quê? Quantos de nós ouvimos quando criança,
Ai, a mamãe gosta tanto de você quando você tá boazinha. Ai, quando você come tudo, papai adora. Ai, a mamãe ama quando você não briga com o seu irmão. Então, a nossa geração vem de um amor que foi condicionado. E aí, hoje, enquanto adultos, parece que a gente está nessa busca ainda por esse amor. Então, hoje, tem muitas famílias que eu atendo que é nítido o quanto o pai e a mãe estão nesse processo de opa, olha para mim, mãe, olha como eu sou uma boa mãe, olha como eu sou um bom pai. Parece que buscando a aprovação ainda da sua família de origem. E aí, enquanto eu estou aqui querendo, né, numa posição infantil, consegue perceber que isso é uma posição totalmente infantil? Tem alguém aqui que está precisando muito de mim, mas eu não consigo dar o meu melhor. Eu não consigo entender que agora eu, adulto, estou na posição de doar e a criança de receber. Então, bate um conflito. Como assim? Como assim o meu filho, eu vou deixar o meu filho chorar? Eu precisava engolir o choro. Então, por isso que é tão importante primeiro a gente acolher a nossa infância, maternar, dar aquilo que muitas vezes ela não teve, para depois ter mais empatia na relação com o nosso filho. Você falou uma coisa aí de condicionamento, por exemplo, uma família que tem muitos filhos, a mãe tem uma tendência, vou dizer a mãe, porque o pai talvez não se envolva tanto nisso, mas a mãe ela tem uma tendência, às vezes, de ter preferência por um filho. A mãe, ela, às vezes, aquele filho, entre aspas, que é o filho rebelde, a ovelha negra da família, ela quer colocar numa condição: olha para o teu irmão é assim, você não é assado. Então, eu observo isso. Essa queixa, muitas vezes, dessa pessoa que sofre esse tipo de comparação. E muitas vezes também, se a gente for olhar uma pessoa que é o filho único, a gente vê a carga que aqueles pais muitas vezes colocam, porque a realização, porque o pai e a mãe no final quer se realizar nos filhos. Então, Isso. a carga em cima daquele filho único, que não teve como dividir isso com outros irmãos, é muito maior e aquela cobrança é muito maior. E também a gente vê pessoas doentes, às vezes foram bem criadas, bem educadas, mãe presente, pai presente, só que aquela carga em cima daquele filho, a exigência daquele retorno é muito grande também. E isso para a gente tratar isso e levar a evitar essas coisas, porque estamos falando aí para pais e mães que estão aí com as suas crianças em casa, mesmo que você já tenha, ouvinte, de repente você já criou o teu filho, e você agora, na verdade, está com neto, ou toma conta do seu neto para o teu filho ou sua filha trabalhar. Então, agora você tem uma outra oportunidade, porque a criação de vó é outra coisa, né? A criação de vó não é a ideal e, porém, desconstrói tudo aquilo. É como se o avó e o avô quisesse de uma outra forma, porque a responsabilidade da maternidade e paternidade não é deles, então eles vêm e querem fazer diferente, querem desconstruir todas essas coisas. E aí a gente vai vendo como esse emaranhado ele vai ficando complicado e complicado e complexo. E no final das contas, o que a gente vê é aquele adulto precisando resgatar todas essas coisas, porque lá na sua base ele não teve aquela inteligência emocional, ele não conseguiu ter a expressão das suas emoções traduzidas, né, por esse pai. Tem diferença do filho único para aqueles que têm muitos irmãos? O grau de inteligência emocional é mais fácil de trabalhar na infância quando é um filho único ou quando tem mais de um filho? Tem diferença isso, doutora? Não tem nada a ver? Eu acredito que não tenha nada a ver, tá? É óbvio que quanto menos filhos, né, a mãe consegue, de repente, se organizar melhor. Mas eu acho que o principal, Rose, do que a gente está falando aqui, é a gente, enquanto mãe e pai, entender que a gente precisa passar a mensagem correta de amor incondicional para os nossos filhos. Quando você fala, né, essa mãe acaba colocando muito peso em cima da criança e tal, ela conseguir perceber que isso são questões dela, que ela precisa trabalhar.
né? Que uma criança não vem ao mundo para satisfazer as nossas necessidades. Pelo contrário, a criança está na posição de receber. Então, a gente, enquanto adulto, precisa satisfazer a necessidade dessa criança. E necessidade, mais uma vez, é diferente de desejo. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza para que a gente consiga realmente desenvolver todo o potencial nessa primeira infância, né? Quando eu digo primeira infância, até os 6 anos de idade, mais ou menos. Mas, assim, esse é um processo que nos acompanha por toda a nossa vida. Então, é muito importante que as famílias, o quanto antes, elas percebam que as crianças, elas merecem ser tratadas com dignidade e com respeito. Às vezes eu escuto falas do tipo, Luana, mas eu apanhei a minha vida inteira e não morri. Hoje eu sou uma pessoa de bem. E aí eu falo, tá, porque você apanhou a vida inteira. Pode, então? É admissível esse tipo de violência contra a criança? Mas hoje eu sou um cidadão de bem. Então, as pessoas, elas costumam muito atribuir a dor com o que é bom. E eu viro e falo assim, olha só, você é uma pessoa de bem, não foi por causa das surras que você levou. Foi provavelmente por causa dos beijos que a sua mãe dava no seu joelho ralado de vez em quando, por causa das histórias antes de dormir que seu pai te contava. Então, é isso que faz a gente ser pessoa de bem. Não são as surras. E eu sempre, quando eu escuto esse discurso, eu falo, olha, eu sei, eu imagino que, né, dói, bater não é legal. A gente fala, mas uma palmada, eu dou palmadas no meu filho, eu não dou surra, Luana. Eu falo, olha, é a mesma coisa. Não tem diferença alguma, né? O pessoal fala, apanhei e não morri. Infelizmente, algumas crianças apanham e morrem. A gente tem agora o caso recente do menino Henry. Então, assim, a gente precisa levantar essa bandeira, sabe? De fazer diferente, de estudar, de ir atrás de informação, de perceber a criança como um adulto, só que pequena. Então, ela merece sim o nosso respeito. Não é porque é uma criança que a gente precisa dar uma palmada, gritar, ameaçar. É só a gente pensar, você faz isso com um adulto, com seu chefe, por exemplo, quando fala meio atravessado, você vai lá e dá um tapa na cara dele? Você dá um tapa na bunda dele, aonde seja? Não. Então, com a criança, da mesma forma. É verdade. E é interessante você trazer isso, porque quando se é criança, o pai acha que tem que dar educação, pai e mãe. Tem que dar educação, tem que dar escola, tem que dar. A preocupação desse pai e dessa mãe é que ele se torne um adulto bem-sucedido, que essa menina se torne uma mulher empoderada, uma mulher independente, que não dependa de homem. Então, são tantas coisas que o pai e a mãe, claro, ouvinte, olha, você que é papai, você que é mamãe, por favor, é claro que esse é um pensamento na sociedade natural. É claro que é natural que se pense dessa forma, é natural que se pense dessa maneira, porque é o comportamento que nós aprendemos. Mas hoje, o tema aqui hoje, para falar de inteligência emocional a partir da infância, porque a inteligência emocional, a gente vai ver que faz falta quando você está lá no teu trabalho e você não vai resolver as coisas na base da palmada. Não vai resolver, você não vai resolver com isso. Então, é tempo de olharmos para os nossos filhos, as nossas crianças, você que já tem filho adulto e vai aí interagir com seu neto, você que ainda não casou, você até mesmo que está pensando com a sua esposa, o teu marido, ter um filho. Todas essas coisas nós temos que colocar na balança, porque em todo o contexto de educação que nós falamos aqui, o peso da inteligência emocional é um atributo, é algo que é introduzido muito pouco, é muito pouco conhecido e é muito pouco falado. Então, hoje aqui, a doutora Luana está explicando, e a responsabilidade é nossa. É nossa responsabilidade enquanto mãe, enquanto pai, de conduzir essa criança até a fase adulta e ele ser muito mais do que um adulto bem-sucedido, mas ele ser um adulto equilibrado, ele ser um adulto que controla as suas emoções, porque nós vemos aí a violência contra a mulher, a violência contra crianças.
vários tipos de manifestação de violência que vão caracterizar, se a pessoa não tem um transtorno mental, aquilo caracteriza o quê? Uma falta de inteligência emocional. É realmente muito sério, não é, Luana? Sim, enquanto eu te ouvia falar, né, eu fiquei pensando, a gente fala tanto que a gente precisa mudar o mundo, então é a educação que vai mudar o mundo. E eu falo, não, não é a educação que vai mudar o mundo. É o amor que a gente coloca na educação que vai mudar o mundo. Sabe por quê? Educação por educação, hoje nós temos aí, ó, várias pessoas com doutorados, mestrados, roubando, matando, fazendo várias coisas, né? Do arco da velha. Então, assim, não é a educação, é o amor que a gente coloca na educação, né? É isso que está faltando no mundo, essa empatia, é eu entender, me olhar, ver o meu valor, reconhecer as minhas necessidades, porque quando eu reconheço as minhas necessidades e eu sei lidar com elas, eu reconheço o outro, eu tenho empatia pelo outro. Então, é isso que está faltando. Está faltando, sim, é a gente se apropriar desse amor que tem dentro da gente, mas parece que a sociedade o tempo todo vem e nos limita, né? Então, por exemplo, se eu sou uma mãe, que eu tenho um bebezinho lá e o meu bebezinho chora, não, deixa ele no berço, tá muito manhoso. Não, com 3 meses, deixa no berço até chorar para ele aprender. Aprender o quê? O desamparo? A falta de amor? Então, assim, a gente está o tempo todo ouvindo as pessoas aqui fora e a gente também, enquanto adultos, vai se desconectando das nossas vontades, do que a gente realmente sente, do que faz sentido para a gente, né? Então, assim, o quanto é importante a gente perceber que a gente quer mudar o mundo, começa dentro da nossa casa. O nosso filho, é o meu filho hoje com 5 anos, que daqui a 30 anos vai ser um adulto com 35 anos. E aí, como é que ele vai lidar nesse mundo aí fora? Então, entender que a gente tem o ouro em casa, né? E a gente, sim, pode fazer toda a diferença no mundo. Gente, passa rápido, ninguém acredita. Todo mundo que eu convido, eu digo assim, vai passar rapidinho. Doutora Luana, Sim. vou deixar os últimos minutinhos, suas considerações aí finais. O seu curso, você falou aí desse curso, eu acho que vai ter um monte de pai e mãe querendo Isso. fazer curso com você. E se eu tivesse filho pequeno, meu filho já é adulto, mas se meu filho fosse pequeno, eu acho que eu ia fazer um cursinho, ia fazer um cursinho aí também. Por favor, como Legal, te bacana. encontrar, onde é o seu contato, como encontrar, fica à vontade. Tá? Obrigada. Eu sou aqui de Floripa. Eu sou carioca, na verdade, né? Mas eu já moro em Floripa aqui há 13 anos. O meu consultório ele fica aqui no centro de Floripa. Quem quiser manter o contato comigo, né? Pode entrar no meu Instagram, @psicoluferraz. Também eu tenho o meu site, que é www.psicolu.com.br. Eu também tenho o curso, né? O Amor em Ação. Tem todas as informações sobre ele também no meu site. E eu tenho também uma lista de transmissão no WhatsApp, que eu envio dicas gratuitas para as famílias, né? De vez em quando eu estou sempre enviando, 2 vezes no mês. E o telefone é 489-9952-2191. Queria agradecer mais uma vez o convite, Rose. Eu adorei. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre a infância, eu fico muito contente, porque eu realmente sei do tamanho da responsabilidade que a gente tem. Gente, amei! Eu tenho certeza que você ouvinte amou também. É a primeira participação da doutora Luana e eu sei que ela virá outras vezes. E olha, meu muito obrigada aí a você, querido ouvinte, que esteve conosco. Quarta-feira que vem tem mais aqui pela Rádio Contemporânea 990.com.br, a melhor do Brasil. Gente, esse conteúdo vai estar disponível, a gravação desse programa vai estar disponível nas nossas redes sociais. Instagram, doutora Rose Cabral. O Facebook, a página do Facebook, Programa Livremente com doutora Rose Cabral, e também no canal do YouTube, doutora Rose Cabral. Então, quer conferir na íntegra aqui a nossa gravação, a gravação desse programa, quer rever o tema, quer fazer comentário, quer pedir outro programa com a doutora Luana, é só entrar em contato conosco. Gente,
Por hoje é só. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau.